Bom dia, Saravá Umbanda Mojubá. Estamos dando início à palestra online ao vivo, edição número 28, nessa manhã de quinta-feira. E o nosso tema é sobre a pombagira do ouro, também conhecida, ou uma falange dentro da linhagem que chama-se como pombagira rosa do ouro. Muito além de explicar a particularidade do nome simbólico e coisa do tipo, o que a gente tem que entender aqui o que significa esse mistério pombagira do ouro, que atua à esquerda de nossa mãe Oxum, juntamente com o Exu do ouro. Essa estrutura espiritual que eu venho trabalhando publicamente, divulgando e tornando acessível no último ano aqui dentro da plataforma, e que se para alguns não é novidade, para muitos e muitos e muitos ainda é. Ou seja, não podemos dizer que Exu do Ouro, que até virou livro, o treinamento Exu do Ouro, Consciência Próspera, deu origem a esse livro, que é uma síntese do que seria o treinamento e a própria revelação do mistério e da atuação e como lidar com isso, o que significa na nossa vida enquanto encarnado, para ser assim mais profundo. E como a gente vem falando há anos, inclusive, se fala muito do Exu do Ouro, fica sempre essa questão, mas e a pombagira? Porque será que essa premissa é verdadeira? Ou seja, se há Exu, há uma pombagira? Se há Exu caveira, há pombagira caveira? Se há Exu tranca-rua, há pombagira tranca-rua? Não há, né? Não que eu conheça. Mas, por exemplo, a gente sabe que quem faz muito par com tranca-ruas é Padilha. Quem faz muito par com caveira também é a Quitéria. Então são coisas que você tem que entender mais na profundidade como atua essa estrutura no plano espiritual para compreender como que eles fazem essas conexões e como a atuação junto da lei divina, dos orixás, na vida dos indivíduos. Quando a gente fala de pombagira do ouro, a gente fala de algo muito próximo mesmo do que vem a ser o Exu do ouro, que na ordem prática de atuação, no processo de atuação da estrutura guardiã, que vamos dizer assim, o ouro da vida, que está, quando a gente fala estrutura guardiã da esquerda de mãe Oxum, e na sua particularidade Oxum do ouro, uma característica de atuação específica. E aí nós temos assentado à sua esquerda o Exu do ouro, a pombagira do ouro. E o Exu do ouro já vem ficando acessível para muitas pessoas, tem uma forte divulgação, mas ainda há uma questão muito mal entendida, muito mal interpretada, confundem Exu do ouro com qualquer coisa do tipo uma simpatia para atrair dinheiro, né? E nunca se falou disso, né? Nunca se falou, vou ensinar você a fazer uma mironga, ao menos da minha parte, nunca falei, eu vou ensinar você a fazer uma firmeza para Exu do ouro para poder vir dinheiro na sua casa, cair do teto, alguma brotada privada, alguma coisa desse sentido. Então, não faz o menor sentido essa crendice, a crendice de que você altera a realidade sem nenhuma ação efetiva de si, apenas fazendo alguma mágica, porque isso não é magia, seria mágica, a mágica no sentido mais infantil, no olhar da criança vendo o mágico, porque o mágico, quando ele está fazendo a sua performance, ele tem um conhecimento técnico de como ludibriar o olhar do infante. Quando nós olhamos para a espiritualidade com um olhar infantil, é esse olhar sem maior noção, sem maior conhecimento técnico, fundamentado de como as coisas se processam. Então a gente fica assim, admirado o tempo todo, ou buscando admirar, dentro de um conjunto de crendices,
uma esperança de fenômenos mágicos, fantásticos na nossa vida. Olha só, eu sei que parece pesado ouvir certas coisas. Quando a gente vê, e eu sei a responsabilidade que eu assumo, quando eu venho aqui a público na condição de sacerdote e faço você um religioso, também sacerdote, médium, não importa qual é a sua hierarquia dentro da religião, mas você, mais um bandista como eu, tirar as vendas e promover um olhar crítico, sensato, maduro para as coisas que envolvem a religião, porque eu sei, por vivência, por uma vivência que eu assisti e que hoje eu observo ainda, uma vivência, não é, eu não li em nenhum lugar, eu estou falando o que eu vivo, o que eu sei. No ambiente religioso é comum o olhar infantil para a vida, para as coisas do sagrado, do divino. E não é que seja uma culpa da comunidade religiosa, mas é algo orquestrado sistematicamente. Nós, na Umbanda, inclusive, somos herdeiros de um vulto cultural manipulado, manipulador, trazido para nós de outras religiões. Então, o nosso olhar brasileiro para as coisas de Deus, para o sagrado, é originalmente muito infantil, fantasioso, fantástico. O que eu quero dizer com isso? Dentro da crença, nós nos cercamos de uma série de crendices. E quando eu falo crendice é para diminuir mesmo, para você começar a acender a luz do alerta, o que é em meu conjunto de crendices que apequena, que diminui, que torna infantil, limitado a minha relação com o sagrado. E é curioso, porque quando você vê uma chamada falando assim, Pombagira do Ouro, vamos falar sobre Pombagira do Ouro, ela existe? Se existe, como atua? O que é? Pombagira do Ouro traz prosperidade no amor? E o que é trazer prosperidade no amor? A primeiro momento, numa descrição técnica, é isso. Olha só, Pombagira do Ouro, sendo ela a esquerda feminina de Oxum, ela é a prosperadora do amor. Mas o que é isso na prática? Vai prosperar seus relacionamentos afetivos? O que é? Vai te dar uma condição de ir na balada e ficar muita gente querendo ficar com você? É isso? É isso que é prosperar no amor? É isso que é prosperar nas conexões? É isso que é prosperar nas relações? E aí a gente não sabe como definir também o que é o afeto. E a gente vive um mundo cada vez mais desconectado. Olha que incrível! Desconectado emocionalmente. A gente está vendo uma humanidade, isso não é um discurso fatalista, mas é uma observação do seguinte, isso todos os filósofos da atualidade, todos os pensadores do comportamento humano estão vendo isso, estão falando disso, e é uma coisa de emergência. A gente vive num mundo tecnológico, virtual, em que se confunde 4, 5 mil amigos no Facebook com conexão. E aí esse indivíduo está muito preocupado com essas conexões virtuais, ou seja, irreais. E aí ela não mantém, não sustenta conexões afetivas legítimas. Que isso tecnologia nenhuma vai substituir. Se por um lado a tecnologia, como a web, pode possibilitar encontros, conexões e conhecer pessoas ou encontrar pessoas já distanciadas, coisas do tipo, né? No entanto, o que nós alimentamos no nosso dia a dia, que são as conexões prioritárias,
estão sendo negligenciadas em função de uma virtualidade. E aí os indivíduos estão ficando entristecidos, solitários, ou, portanto, distante de uma experiência de vida próspera, estão afetados negativamente, emocionalmente, e não conseguem identificar o que está acontecendo exatamente, que eu me sinto triste, me sinto deslocado, me sinto desconectado, e isso tem me causado reatividades internas e que desenvolve uma série de transtornos emocionais. E aí a gente vê muita gente, é incrível, né? Que é muita gente reclamando da mesma coisa. Olha, eu acho curioso, muitas pessoas reclamando que não conseguem estabelecer um relacionamento, conhecer uma pessoa legal para se relacionar, para desenvolver um afeto, desenvolver uma relação afetiva. Mas como que é isso? Porque não é escassez, veja bem. Não há escassez, eu tô aqui solto no mundo e todo mundo tem seus afetos e eu tô aqui sozinho à espera da alma gêmea, essa coisa toda aí. Tô à espera de alguém. Mas como que é isso num mundo em que muitas e muitas pessoas estão reclamando das mesmas coisas? Elas não estão se enxergando? A gente não está numa escassez de pessoas dispostas a se relacionar. Está com um monte de gente assim, mas por que as pessoas não conseguem se identificar? Então, o que existe aí é um entorpecimento da realidade. Eu vejo pessoas em roda, ambos, todos, reclamando da mesma coisa, mas como que eles não conseguem se entreolhar? Não é curioso isso? E eu faço toda essa introdução e já esqueci toda a parte de divulgação que eu deveria fazer. Eu faço toda essa introdução para a gente começar a pensar que o que está mais profundamente envolvido nos símbolos dentro da religião. Ao trazer aqui em pauta Pombagira do Ouro, se você esperava que eu viesse aqui e falasse, vou ensinar padê para Pombagira do Ouro, e a mironguinha, bate palma, não é nada disso. Esses dias, no livro e no treinamento Exu do Ouro, eu tenho uma coisa que eu explico, e esse trabalho que eu desenvolvi traz um novo precedente para a religião, que é a possibilidade de entendimento do religioso umbandista estabelecer culto e reverência a uma força espiritual que não esteja nele ou nem no Pai de Santo. O que eu quero dizer? De repente você nunca incorporou Pombagira do Ouro, Exu do Ouro. No seu terreiro nunca apareceu essa falange, mas você se sente atraído. Você se sente envolvida com essa expressão, você está tomando conhecimento e sente um despertar dentro de você, e você percebe que você pode, na sua casa, estabelecer um culto doméstico a essa força, sem ter que incorporar, ter que estar na mediunidade ou no terreiro, coisa parecida. Isso é um novo precedente dentro da religião, né? O que torna muito próximo das outras religiões. As religiões, você tem lá o santo, e todo mundo cultua o santo, em qualquer lugar. Você tem a divindade de tal cultura religiosa, todo mundo cultua aquela e está tudo certo. A Umbanda se estabeleceu uma noção de culto e reverência centrada no umbigo, né? Ou seja, o indivíduo ele centraliza o seu culto muito voltado para o seu ego mesmo, porque quando ele cultua só as entidades que nele se manifestam, ou na sua origem, ali, o seu pai, sua mãe de santo, o que a gente vê é uma retroalimentação de um culto egóico mesmo, que não percebe que no âmbito da divindade, no âmbito da espiritualidade, isso tudo se transcende ao espaço e ao umbigo.
E quando a gente começa a trazer e popularizar fortemente a identificação do Exu do Ouro como uma força espiritual planetária que está em tudo e em todos, então você percebe, você pode ter uma relação de fé, de culto, de reverência e meditação, sem que isso seja algo que se manifeste na sua mediunidade. Tá tudo bem até aqui? Vocês estão gostando? Faz sentido? Vamos agora, a partir desse momento, entrar em questões um pouco mais práticas do que significa a atuação da pombagira do ouro. A gente precisa entender tudo isso, precisa quebrar algumas questões aí dentro de nós para começar a ficar assimilável o que eu vou falar daqui por diante. Eu quero avisar o pessoal da Bahia que eu estarei em Salvador dia 16 de agosto com o lançamento e palestra do Exu do Ouro, organizado pelo Kumoa, Mãe Tayane e toda a equipe do Kumoa, e vai ser uma grande felicidade estar lá falando dessa força espiritual para o pessoal aí de Salvador, Bahia. Então, quem tem interesse, entre em contato com o Kumoa e participe. Eu sei que já tem poucas vagas, mas é possível você correr atrás. Nós vamos aqui ao longo dessa palestra hoje sortear uma imagem da pombagira do ouro, essa aqui linda, exclusiva da terramística.com.br, que mandou produzir isso na fábrica. E veja bem, você vai poder ter, e vai junto ela, vai com uma vela e um incenso para você já fazer sua firmeza quando chegar aí. E vou sortear um exemplar do livro Exu do Ouro. Estamos com as matrículas abertas e começa dia 9 de agosto o treinamento Exu do Ouro. Então, se você tem interesse em despertar sua consciência, muito além de uma ideia meramente religiosa de manejo de uma força espiritual, vem conosco no treinamento Exu do Ouro, Consciência Próspera, no exudouro.com.br. Bom, tudo isso tem aí na descrição do vídeo aí desse ao vivo. Então depois, na hora que acabar, você se organiza aí. Vamos passar a vinheta e eu já volto dando continuidade às nossas reflexões. Aproveite, compartilhe e chame a sua rede social para participar conosco dessa palestra. Desde já, muito obrigado pela sua audiência. Voltando, já voltamos aqui agora com a nossa palestra, e eu estou falando de pombagira do ouro, uma força à esquerda de nossa mamãe Oxum e que tem uma atuação muito específica na vida dos indivíduos. É uma estrutura que se manifesta, e quando a gente entende como uma força guardiã planetária, então está em tudo e em todos, independente de ser uma entidade que venha se manifestar. Precisamos compreender que existe primeiro uma estrutura divina, e dentro dessa estrutura divina que engloba tudo e todos, ali vai ter indivíduos atuantes daquela particularidade divina, ou seja, é o que a gente chama de entidade que se manifesta na mediunidade. Então, a pombagira do ouro, ou rosa do ouro, que chega no terreiro, incorpora no médium, na médium e desenvolve um trabalho, essa é o indivíduo, né, a entidade, é um indivíduo que está envolvido e é um atuante, um operante
daquele mistério, daquela força divina maior que é a esquerda de Mãe Oxum. Num campo muito específico que a gente chama de prosperidade ou fluxo prosperador na vida dos indivíduos. Isso, como eu já disse inicialmente, foi muito trabalhado e tem sido fortemente trabalhado a partir da figura do Exu do Ouro. Mas quem leu o livro, quem fez o treinamento, se depara no meio do caminho, pá! Com uma dinâmica, uma ativação, um relacionamento com o Pombagira do Ouro. E é surpreendente. Agora, o que é mais curioso e que não por acaso, quando nós chegamos aqui no pilar emocional, vou aqui, página. Eita porra, hein? Cadê? No pilar emocional, a hora que chega na dinâmica, na página 111, nós aqui mesmo no livro tem uma dinâmica prática sugerida para ativar a força de Pombagira do Ouro. E o que significa? Que ela lida diretamente no nosso, que eu chamo de corpo ou quadrante emocional do nosso ser. E quando isso ocorre, e você pode se relacionar, trazer esse axé, vamos chamar assim, ou num olhar bem religioso, trazer o axé da força de Pombagira do Ouro é para que envolva-nos em nosso corpo emocional, e isso é muito profundo, porque quando eu falo emocional, não é as coisas que eu quero pela emoção, mas primeiramente arrumar, ajeitar, resolver, purificar aquilo que emocionalmente está ali mal resolvido, guardado, fugidio, né? Que você está fugindo. Então a gente está falando aqui de trauma, a gente está falando aqui de rancor, a gente está falando aqui de mágoa. E que a gente tem que começar a resolver isso a partir de um processo de um olhar para dentro, de um perdoar-se e perdoar. E aí então agora, para que a gente entenda no fim como se relacionar e como atuar a partir da manifestação de Pombagira do Ouro em nossas vidas, como fazer proveito dessa força espiritual que está aí à disposição de todos nós, é começar então a fazer um olhar honesto, verdadeiro para dentro. Se você fechar os olhos agora, se puder, faça isso agora. Respire fundo. Silencie profundamente. Respire fundo. E honestamente, traga à sua frente, com profunda honestidade, respirando fundo, o que de fato mais te incomoda. Na sua memória emocional das conexões afetivas, o que ficou atrás ou o que está acontecendo. Porque às vezes você está agora vivendo um conflito, um fim, um início conturbado, está no meio de um relacionamento conturbado, ou não está se relacionando porque está com questões aí mais antigas conturbadas dentro de você. É disso que eu estou falando. Então, o que está aí na sua trajetória, momento passado, momento presente, que tanto te impacta? Pensemos numa memória afetiva mais arraigada na relação com os pais, com familiares, pessoas de muita importância no processo seu de crescimento, lá da sua infância, coisas que impactou e que te
e que te levou a ter uma interpretação de mundo e de relacionamento. Se você está completamente feliz, se encontra num relacionamento conjugal, em relacionamentos de amizade, afetos profissionais, muito bem resolvido, está feliz da vida, olha, não sei nem por que eu estou aqui assistindo isso, porque eu estou tão bem. Então você já está entendendo além. E se não é o seu caso, se realmente você identifica que é alguma questão, tudo que eu falar aqui você tem que trazer para a sua particularidade. Porque para mim é muito difícil, eu tenho que ficar falando amplamente. Mas eu vou me ater aqui, que é o que eu identifico que mais machuca as pessoas, a respeito de afetos, relacionamentos afetivos que ficaram muito mal resolvidos ou foram profundamente traumáticos. E isso vem desenvolvendo um padrão cíclico de comportamento do indivíduo, ela não consegue deslanchar. E aí, de repente, você identifica que lá, uns anos atrás, você teve um grande relacionamento que foi muito importante para você. E nesse relacionamento, que já não existe mais, porque alguma coisa saiu do controle, houve um processo de comportamento que levou ao fim, mas que foi um fim traumático, que talvez você assume alguma culpa ou culpabilize o outro. Essa é a questão. E o fato é que desde então você tentou ou vem tentando novos relacionamentos e chega a um ponto, rápido ou mais adiantadamente, que aquilo se repete. Olha que curioso a vida. Você percebe que algumas coisas daquele relacionamento mais impactante no seu passado continuam se repetindo. E aí você pensa, o que acontece que eu só atraio gente assim? Ou o que acontece que tudo se repete dessa forma? E ao mesmo tempo isso traz um problema maior, que é a lembrança daquilo que já foi. E aquilo que já foi, que está aí tão pulsante em você, te machuca, porque ou se repete, ou está aí dentro de você muito vivo ainda, né? Aquele perdão que você não deu, ou aquele perdão que você não pediu, ou o perdão que você não recebeu. E é aí que entra o entendimento mais profundo, filosófico, do que significa a esquerda de Mãe Oxum manifestada em Pombagira do Ouro. Essa é uma força espiritual que se manifesta em nós, religiosamente e filosoficamente, nos potencializando, nos estimulando a ruptura dos equívocos emocionais que nós passamos a torná-los como uma verdade dentro de nós e que tanto nos machuca, que tanto nos afeta profundamente, perturbador, negativo. Faça um exercício simples, muito básico. Identificando isso, quem é que está envolvido nessa sua memória afetiva transtornante, que pode ser desde um relacionamento amoroso ou um problema familiar, alguma questão. E aí nós temos por hábito e defesa sempre culpabilizar. Então vou me apegar aqui nesse padrão. A gente tira a nossa responsabilidade e culpabiliza o outro. E por mais que lá no fundo você fale, não, eu sei que eu devo ter olha só, eu sei que eu devo ter alguma participação. Eu acho que eu errei também. Não, quando você diz que eu devo ter, ou eu acho que, você está realmente se esquivando da responsabilidade. E mesmo que você esteja numa situação diferente do que eu estou citando, mas em que você se culpabiliza completamente também, isso é muito autoflagelador, aí então
então é muito doloroso, porque aí você está assumindo toda a responsabilidade negativa, não leva em consideração que você é um indivíduo em constante aprendizado e que errar é um direito legítimo. Errar nas relações, errar no comportamento, errar por impulso, por imaturidade, o que quer que seja, é algo legítimo. Legítimo isso. O que é estranho é a manutenção de um padrão que só destrói. Daí eu falei, olha, você está aqui pela terceira, quarta, 20ª vez reproduzindo, vivendo de novo as mesmas experiências, então se não bastasse isso ser um sinal de que não é culpa de ninguém, que a culpa é completamente sua, é você que tem aí um padrão, é você que tem aí mais inconscientemente uma estrutura mal definida, um alicerce equivocado sobre relacionamento, que quando chega num determinado ponto de conforto, olha só como é nefasto o que está mal resolvido inconscientemente. Você chega, você está em plano de cruzeiro, né? Tá indo tudo bem. Então chega num ponto que bate naquele limite que está no seu inconsciente, que está naquele alicerce emocional completamente equivocado. E aí ele pulsa. E começa a pulsar uma reatividade. É quando você começa a agir de tal forma, que aí cada um sabe a sua forma, e aquilo que estava em plano de cruzeiro, indo bem, agora começa a viver um ciclo de transtorno e vai culminar naquele fim de sempre, que se vem se repetindo desde uma ocasião mais profunda. Então, se já não bastasse o fato de você identificar essas repetições cíclicas, que isso é responsabilidade sua, porque é algo que está em você, você que evoca inconscientemente isso, porque o seu alicerce emocional mal estruturado ou afetado, né, foi trincado em algum momento da trajetória. Então, o equívoco é a suspensão de responsabilidade sobre isso e a manutenção, né? Você então mantém isso. Agora, aceitar que você pode errar é o caminho para começar a se responsabilizar e se aliviar. Porque se a gente identifica que fez algo que machucou outra pessoa, a pessoa não entendeu, enfim, ou realmente ela tem lá os motivos, as razões dela ter desenvolvido uma mágoa, uma dor, uma decepção com você, e isso em algum momento começa a te incomodar, você vai lá se harmonizar com aquela fonte. Você vai lá pedir perdão, falar os seus motivos, explicar, e se a outra parte não quer aceitar, te perdoar, te harmonizar, aí já é responsabilidade dela. Aí já é uma decisão dela. Não é mais sua essa responsabilidade. Mas se você aceita para você a culpa degradante, né, acusada pelo outro, você isso, você aquilo, você fez isso, você acabou com a minha vida, você blá, 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 e você assume isso como, nossa, realmente eu sou um desgraçado, uma desgraçada, eu fiz isso. Você suspende a compreensão de que você é inconstante, de que você nem tudo ou quase nada na nossa vida é previsível. E se ontem você fez um juramento e hoje você mudou de ideia, de sentimento, isso está dentro da natureza humana. Olha que maluco isso. E aí quando você começa a compreender isso e aceitar, então você tem que se harmonizar e se perdoar que você é frágil e surpreendente e que você
vai viver isso sempre. Se perdoar primeiro pelo equívoco com o outro, à medida também, e se você é a parte que está aí acusando alguém de uma afetação emocional que te perturbou, é aceitar também e se perdoar o fato de ter confiado em quem hoje você acha que não deveria ter confiado, em ter entregue lá o seu coração, em quem você hoje acha que não devia ter feito isso. Mas o que você pode tirar de lição disso? Pode tirar, por exemplo, de lição disso, que não dá para a gente delegar ao outro a nossa felicidade, que não dá para a gente responsabilizar o outro pelo nosso amor, que a sua vida é sua, a sua felicidade é uma experiência viva sua, e que o outro pode compartilhar junto da maneira que você também compartilha do outro, mas que ninguém pode ter o peso da responsabilidade de se você sorrir ou não, porque isso é você que cria. Então, se perdoar em ter se equivocado a respeito disso, por exemplo, é um caminho para começar a aliviar aquela estrutura emocional mais profunda que está aí e que não te harmoniza. E se você não está harmonizado sobre algo mais no passado, o presente e o futuro vai sempre ser comprometido. Você não consegue se deslanchar afetivamente enquanto você manter uma bagagem te ancorando em um tempo e espaço que já não existe mais. A força de Pombagira do Ouro atua justamente nisso, porque quando a gente fala em relacionamentos felizes, relacionamentos prósperos, e quando eu falo de relacionamento agora, eu amplio, né? Não estou mais falando de um relacionamento íntimo, afetivo, e estou falando de amizades, família, profissão e, portanto, também o afeto íntimo, né? Enquanto você sustenta um alicerce, um passado, uma bagagem negativa, traumática, digamos assim, você não vai conseguir avançar. E quando a gente fala o que é uma pessoa feliz, uma pessoa próspera, é quando, dentre outras estruturas do seu ser, o emocional é bem resolvido. Ele está realmente com um alicerce forte e organizado. A força do fluxo prosperador no campo das emoções, ele vai sempre pulsar para resolver o que está mal resolvido. Não vai ter jeito, você vai sempre se ver ancorado. E isso é algo mais místico mesmo, porque pulsa dentro de nós. Você tenta fugir, você vai, esquece, dá aquele perdido por um tempo, de repente você se vê em situações em que aquela memória emerge, aquela situação se repete, você vislumbra coisas se configurando, e vai dando aquele desespero, vai sendo perturbador. E aí você tem mesmo uma ajuda desse magnetismo que permeia todos nós, que a gente chama de fluxo prosperador, e que é controlado, é dirigido, é gerenciado pela força de Exu e Pombagira do Ouro. Não na religião, mas em todos os aspectos. Aqui vai tomar outros nomes, né, para dependendo da cultura que identifica. Para evocar a força de Pombagira do Ouro, é essa consciência que você precisa ter. O que em mim eu quero que seja trabalhado emocionalmente? O que em mim está se repercutindo de maneira que ancora o meu processo, não deixa eu conseguir progredir, não deixa eu conseguir me libertar. E eu fico aqui com esses pensamentos, eu fico aqui com esses sentimentos recorrentes e perturbadores.
me impedindo de acreditar em mim, me impedindo de acreditar no outro, me impedindo de me permitir ser e fazer aquilo que eu mais profundamente gostaria. Quais são as armadilhas emocionais que você foi montando no seu chão e que fez dele um campo minado? E que você mesmo ficou escravo disso tudo. Então a pombagira do ouro é uma estrutura à esquerda de Mãe Oxum, que é a divindade, o orixá do amor que a gente fala, né? Das emoções, das conexões. Isso é premissa teológica trazida por Pai Rubens Saraceni, que a gente ensina tanto na jornada teológica do Pai Alexandre Comino. Então, se você interpreta o Oxum, Orixá, Exu, Pombagira de uma forma completamente diferente, nada disso faz o menor sentido. E tá tudo bem. A gente tem uma linha de pensamento aqui. Esqueci de falar lá na introdução. Como eu posso, Rodrigo, então, como eu posso fazer de forma efetiva uma firmeza para a pombagira do ouro nessa busca, nesse processo? É primeiro reconhecendo. É simples. Uma vela, uma taça de champanhe e uma cigarrilha, e se não quiser nada de só uma vela, você já faz. Você já inicia. Quer ritualizar, mas no modus operandi umbandístico mesmo, aí você pode ir agregando. Mas o que eu devo esperar da pombagira do ouro? Ela vai trazer dinheiro? Não é isso. Ela vai te conduzir intuitivamente, emocionalmente, vibratoriamente a esse mergulho interno. Isso sim é o que vai ocorrer. Mas e você tem que estar disposto a enfrentar o que intuitivamente vai começar a borbulhar aí a respeito de você e da sua história, da sua trajetória. Então, como que é? A entidade vai falar no meu ouvido assim, igual eu estou te ouvindo? Não vai. Mas você vai se ver conduzido por emoções, sensações, pensamentos, num novo olhar sobre você. E aí você tem que abraçar, tem que enfrentar, tem que encarar. Manter um rito dinâmico com a força da pombagira do ouro, você ali criar uma frequência, você está fortalecendo essa presença vibratória na sua vida. E isso vai no passar dos dias, dos tempos, aumentando a sua sensibilidade sobre as suas emoções. Por exemplo. Mas como você vai se reposicionar, vai reorganizar as suas convicções, porque esse é o grande desafio. Isso entidade nenhuma vai fazer por você. Divindade nenhuma poderá fazer isso por você, porque só você é autônomo da sua própria história, do seu próprio comportamento. Ninguém altera o comportamento de ninguém. Nenhuma entidade, nenhuma divindade vai atuar no seu comportamento. Bobagem quem acredita nisso, desculpa. Quem é dono de si é você mesmo. Então você é que vai, a partir das novas percepções, começar a se reposicionar. E perceber que sustentar conflito traz conflito. Que não se resolve a guerra com guerra. E que ser, por exemplo, mais amável consigo, começa a se aproximar do amar a si, é respeitar, por exemplo, as suas limitações. Respeitar, por exemplo, que você não tem que ser incrível o tempo todo.
e que você está suscetível, por naturalidade das suas limitações e suas experiências, a cometer deslizes, ser mal interpretado ou ser corretamente interpretado num erro mesmo grave contra alguém, alguma coisa do tipo. Você não tem controle total sobre as suas emoções o tempo todo e que está tudo bem. É um aprendizado. E que então você começa a se respeitar. E à medida que você começa a se respeitar, você percebe, por exemplo, que você começa a ter mais controle sobre você. Porque quando você começa a se respeitar a tal ponto que estabelece um comportamento honesto com o que você sente, pensa e fala para agir, aí você é mais seletivo, você é mais ponderado, você é mais racionalizado, então você pensa, porque eu vou agir, o que eu vou fazer agora é o que eu gostaria? É o que eu penso como correto? Eu vou me arrepender? É um ato imediatista? Então, quando você pensa, né, quando você tem cuidado de agir em conformidade com o que pensa, sente, você começa a acertar muito mais. Porque você não deve agir de forma que você vá se arrepender daqui meia hora. E se conscientemente você sabe que uma determinada ação de você vai te trazer arrependimento, então aquilo que você está sentindo agora não é o que você exatamente sente sobre aquela situação, ou gostaria de sentir sobre aquela situação. Isso chama equilíbrio emocional. A prosperidade no campo das emoções, das conexões, se dá justamente a partir do seu comportamento. E o que é prosperidade? É multiplicação? Não, não é multiplicação necessariamente. É qualidade, é possibilidade. É profundidade. Então você não tem que ter um monte de like, você tem que ter afetos reais. Você se relaciona. Pombagira do Ouro é uma manifestação mais recente trazendo esse alerta. Olha aí, ser humaninhos encarnados. Tá dando ruim em geral. Vamos começar a pensar sobre isso. Porque o ouro da vida não é a sua conta bancária. Mas a sua conta bancária vai ser equilibrada, organizada e vai te dar possibilidades materiais à medida que você consegue estabelecer um equilíbrio harmônico, organizado, consciente e lúcido em tudo que você é. E aí isso envolve o corpo emocional, o corpo espiritual, corpo material e corpo mental. Aí é você. Logos, pleno, você por inteiro. Então não dá para ficar preocupado com uma coisa mais do que com a outra. Não dá para ser mais ou menos. Você precisa aprender a ser integrado consigo. E é disso que se trata o treinamento Eixo do Ouro, que a gente fica 49 dias em treinamento, lidando com toda essa estrutura complexa do ser. Para dar o start para algo que vai durar a vida toda. E isso começa, a gente vê os depoimentos, a pessoa começa a perceber o que é prosperidade. E tudo vai se encaixando. Com o tempo, as coisas financeiras se encaixam, as coisas emocionais se encaixam. Quando a vida se encaixa, você se sente pleno. Um relacionamento próspero é um relacionamento que te mantém na sensação de modo cruzeiro. É flow. Não fica toda hora te trazendo insegurança, não fica toda hora te trazendo medo, não fica toda hora te trazendo transtorno. Isso nunca você vai estar no modo cruzeiro em qualquer campo da sua vida se a todo momento você tem que ficar mudando o percurso. A todo momento você tem que achar uma nova estratégia. E por que as pessoas se submetem a relacionamentos cada vez mais transtornantes?
o que faz os indivíduos não se dar o devido valor, não ter um amor a si tão legítimo que aceita o desamor como recompensa diária de existir. Aceita o desrespeito, aceita o confronto. A força de Pomodoro traz essa potência, né? É o desejo de viver a experiência da felicidade nas conexões, porque o que nós precisamos nessa vida é de conexões qualificadas. Olhar o ser humano, se conectar ao ser humano. Aquilo que a gente traz para a nossa intimidade de primeiro grau, mas aquilo tudo também que está em outras dimensões dos nossos relacionamentos, mas é conectar-se. Realmente. É isso que eu queria trazer de reflexão sobre a manifestação da Pomodoro e como ela traz o alerta a nós. Então, tudo isso que eu estou falando é algo que eu venho aprendendo com essa força. Está aberto aí para perguntas, não sei nem se tem tempo, né? Nem tem? Tem? Então tá. Então, enquanto vocês vão fazendo pergunta, eu vou sortear um exemplar do Exu do Ouro. Você deve ligar agora para o 14 30 10 7777, 14 30 10 7777 e dizer Mojubá Exu do Ouro. A Thelma vai atender, você não pode falar nada, só Mojubá Exu do Ouro, tá bem? E você leva o exemplar autografado. 14 30 10 7777. E vamos para as perguntas. E aí, Rodrigo, você vai falar? Giovana Benini, ela está perguntando se o ao vivo vai estar disponível no WhatsApp, no aplicativo. O Anderson Gonçalves quer saber se ele pode fazer a firmeza em casa. Tá. A Giovana perguntou se vai estar disponível, sempre fica disponível as nossas palestras ao vivo. E no app Umbanda EAD, se você tem Android ou iOS, você pode baixar o app Umbanda EAD e lá você assiste sempre com exclusividade. As nossas palestras já sobem e fica ali disponível facilmente, você consegue assistir, é bem interessante, tá bom? Quem perguntou? O Anderson Gonçalves, a Giovana perguntou. Sim, o Anderson perguntou se pode fazer a firmeza para a Pomodoro do Ouro. Pode, o que eu estou falando é isso. Ontem eu recebi um e-mail de uma leitora que falou assim, isso eu recebo toda hora. Rodrigo, na Umbanda que eu fui criada, não se pode acender vela para Exu dentro de casa, não se pode pedir nada para Exu. Aliás, nem sei porque Exu existe, mais ou menos assim, né? Não se pode fazer nada. Eu respondi que se fosse proibido, não seria publicado um livro. Não seria convidado as pessoas a fazer os estudos comigo. Então, a Umbanda que eu vivo, pratico e ensino não tem esses milindres. Exu é bom, Exu é de Deus, Pombagira é de Deus, é dos orixás. Se há dinâmicas para dentro de casa, eu faço dentro de casa. Se há dinâmicas fora de casa, eu faço fora de casa. Da mesma maneira que há dinâmicas que eu sendo caboclo, eu firmo o caboclo no meu congá doméstico e também firmo na mata. E aí é um olhar, você tem que decidir o que você quer acreditar para você. Você quer ter medo do divino ou você quer ter intimidade com o divino? Para mim, a Umbanda é uma religião de empoderamento. E o empoderamento não existe quando há medo, quando há opressão, quando há dogma. Pensemos sobre isso, não é? Vamos lá. O pai Cris? O pai Cristiano, muito grato pela audiência, irmão, pela participação. Baraca! Quem é de São Paulo aí, procure se informar no Colégio Pena Branca com o pai Cristiano sobre esse trabalho baraca de despertar espiritual que ele tem desenvolvido, incrível. Fez agora recentemente um retiro espiritual de Umbanda, que é uma coisa que
muito dele fazer isso, né, pai? Depois vamos fazer uma entrevista você contando sobre isso tudo aí. A Lilian Medeiros, ela pode afirmar que a Dama da Noite lhe permite essa possibilidade de superações e reflexões. Sim. Apenas para entender, então, a pombagira do ouro seria, então, para duplicar essa possibilidade? Todas as pombagiras atuam no nosso campo emocional, mas elas vão ter as especificidades, né? Então, a pombagira da noite atua muito na nossa estrutura emocional religiosa, né? Nosso campo mais voltado para a coisa da espiritualidade, né? Já a pombagira do ouro traz essa questão do emocional mais visceral mesmo, né? Traumáticas e comportamentais. E assim a gente vai identificando pelo campo de atuação específico de cada falange, né? Mas em tese, né, e basicamente todas as pombagiras estão voltadas para as questões emocionais do ser, mas aí a gente tem a especificidade, né? Samuel Oliveira quer saber se ele pode utilizar vela branca para firmeza, já que na cidade dele ele não encontra. Samuel ou qualquer outro que tem dúvida sobre cor de vela. Na ausência da vela de cor sugerida, o que eu faço? Use vela branca. A princípio, é o fogo que nós precisamos. Porque se não tiver vela, você faz uma lamparina de óleo. Então é assim, é o fogo. Quando tem a possibilidade de usar da cor, você tem mais elemento mágico envolvido, né? Então a cor emite vibração e etc. É só isso. Agora, na ausência, use o branco, tá tudo certo. Na ausência, não por preguiça, né? Preguiça de ir comprar, preguiça de se virar, tá bom? Não tem mais perguntas aí? Povo de Deus. Então vamos sortear a imagem da pombagira do ouro, uma cortesia da terramística.com.br, e é uma imagem exclusiva. Então você vai ligar e vai dizer Mojubá Pombagira do Ouro, Mojubá Pombagira do Ouro no 14 30 10 7777, 14 30 10 7777, você vai levar, ó, pombagira do ouro, coisa linda mesmo. Não tem mais mesmo aí? Não, só a Bárbara agora acabou de perguntar qual a cor ideal para firmeza da vela. A cor ideal de vela para firmeza. O ideal é o dourado, mas você tem também, se for usar vela de 7 dias, tem o vermelho com dourado, você tem o vermelho, você tem... É isso. Ou o dourado ou o vermelho. É com A ou com H? Cadê a... Vou entrar aqui para ver, não tem nada mesmo? Então vamos encerrar, né? S de sapo? As pessoas não querem perguntar. S. Tá, qual que é o seu endereço completo? Já deu já nosso tempo também. Rua. Elza Rocha. Os relacionamentos não podem estar estanques nos relacionamentos homem e mulher e vice-versa, mas como um todo. Nossa, é uma porcaria celular, né? É isso. Qual é a cor da vela ideal? Posso acender uma vela só para roubar a Para o quê? Entendi, Renata. Qual que é o seu celular com DVD? Juliana Araújo. Parabéns, palestra para o ser humano independente da religião. Um despertar de consciência. Aprender a se perdoar, a se amar e amar os outros com respeito e gratidão. Muito obrigado. Bom, gente, então é isso. Luciana Cobos. Pai Rodrigo, o mesmo treinamento do Exu do Ouro se aplica a pombagira também? Luciana, se aplica porque no treinamento do ouro eu apresento a pombagira e no treinamento quem está vivendo ele ali vai ativar ela, vai se relacionar com ela, né?
tá bom? Não tenha pergunta, só agradecer as aulas. Obrigado, Juliana. É isso, pessoal. Muitíssimo grato pela sua audiência. Quero dizer mais uma vez que estamos com toda a informação para o treinamento Exu do Ouro. As informações estão todas aí no post dessa palestra. Agradecer a audiência, o carinho, o amor sempre manifestado por vocês. E na próxima semana, no dia 25, quarta-feira, é isso? Obrigada pela sua participação, já foi Tá ali? sorteada. Por quê, hein? Ah, sim. Quarta-feira vai ser a nossa próxima edição. E a edição número 1 do novo programa, que é o Deu Pra Entender, é só pinga fogo. Você pergunta, eu respondo. A gente vai ter já as perguntas ali previstas, iniciais. Quem tem vontade de participar, já enviar sua pergunta, envia para blog@umbandaead.com.br as suas perguntas que podem entrar no programa do Pinga Fogo Deu Pra Entender e vai ser bem legal. Então conto com a sua participação aqui. Mojubá, Axé, Saravá e até nosso próximo encontro. Vamos lá.